Então vamos embora para mais uma questão da Escola Naval de 2024 para 2025. Ele deu um limite de cotangente de x elevado a 2 seno x para θ tendendo a zero pela direita, né? Confesso que muita gente deve ter feito isso, não sei. Particularmente eu tentei fazer. Usar o teorema fundamental do cálculo, né? Que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x com x tendendo a infinito é igual a Euler. Porque era o que aparecia nas respostas. Euler elevado a alguma coisa, Euler não sei o que. Mas a gente vai ver que dá um trabalho do caramba e acabei chegando a lugar nenhum. Aí, mas tem uma solução muito mais viável. Qual que seria, né? Eu posso pensar como Euler elevado a ln de qualquer coisa é igual a essa qualquer coisa. É uma propriedade do logaritmo, né? Se eu tenho uma base elevada a um logaritmo de mesma base, eu só repito, corta, né, a base do logaritmo com a base da potência, com a base Euler no caso, né? Como o logaritmo neperiano é log de na base E, vai ficar Euler elevado a log de alguma coisa na base Euler. Isso é igual a x, isso é uma propriedade, né? E vai ser muito interessante utilizar ela. É como se, entre aspas, eu cortasse o logaritmo com a base. É essa a ideia que a gente vai aplicar aqui. Então fazendo... Como que ficaria? Ficaria Euler elevado a quem? Ao ln dessa expressão toda. Só que o limite, eu posso jogar ele pra fora dessa expressão, né? O ln do limite é o limite do ln. Então, antes de escrever ln, vou escrever. Isso vai ser Euler elevado ao limite para θ tendendo a zero pela direita, né? De quem? Dessa expressão toda. Com o ln, né? Então, ln da cotangente de θ elevado a seno θ. Fecha parênteses. Agora eu posso pegar, como eu tenho um logaritmo aqui, eu posso pegar o expoente e passar multiplicando aqui na frente. Ficaria Euler elevado ao limite de θ tendendo a zero pela direita de seno θ de ln da cotangente. Só que pra gente usar ferramentas que a gente conhece, se eu só substituísse o θ por zero, não ia chegar a lugar nenhum, né? Eu ia chegar numa indeterminação, inclusive. Mas, por exemplo, para eu aplicar a regra de L'Hopital, eu preciso de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, né? Então, vamos transformar esse produto numa divisão. É só eu pensar no seno como o inverso do seu inverso. Mas quem é o inverso de seno é a cossecante. Cossecante de θ. Então vou escrever como? Vou reescrever toda aquela expressão como Euler elevado ao limite de θ tendendo a zero pela direita de quem? De ln da cotangente sobre a cossecante de θ. Agora sim. Agora eu tenho uma divisão, né, um quociente, em que se eu substituir o θ por zero, eu vou encontrar uma indeterminação. Ou do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero. No caso como aqui, por exemplo, aqui é cossecante é 1 sobre seno. O seno de zero dá zero. Então, 1 sobre zero vai para o infinito. Então esse denominador aqui vai para o infinito. O numerador, para eu aplicar a regra de L'Hopital, também tem que ir para o infinito. Cotangente de zero seria seno de zero sobre cosseno de zero. Não, de última forma é o inverso, né? Cotangente é o inverso da tangente. Então é o cosseno de zero, que é 1, sobre o seno de zero, que é zero. Isso vai para o infinito. E a ln do infinito vai para o infinito também, né? Que é uma função crescente. Infinito sobre infinito, eu tenho uma indeterminação.
Toda vez que eu tenho um limite de f sobre g de x, um x tendendo a A, se isso for igual a uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, a gente pode usar a regra de L'Hopital, né? Regra de L'Hopital, que basicamente é eu eliminar a indeterminação derivando em cima e embaixo, substituindo também o x pelo valor que o x tende, né? Que no caso é x tendendo a A, substituir por A. Então a regra basicamente é essa: deriva em cima, deriva embaixo. E substitui o x pelo valor aqui, que no caso é zero, né? Só que essa indeterminação, ficou feio aqui. Isso aí, se somente se eu tenho uma determinação desse tipo aí. Só que a gente já provou que tem, né? A gente já provou que isso aqui é uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Outro adendo que eu vou fazer é: a gente só substitui o x por A quando eu consigo eliminar a indeterminação. Se o limite da derivada de f pela derivada de g continuar com a indeterminação, a gente continua derivando até eu conseguir substituir o θ por zero e me dar um número constante, né? Não me dá uma indeterminação. Então, na verdade, aqui, para eu substituir, fazendo um adendo a essa regra, para eu substituir o x por A, não necessariamente eu tenho que derivar uma vez só, né? Que é o que vai acontecer na questão. A gente tem que derivar, faz a primeira derivada, faz a segunda, a terceira, até eliminar a indeterminação. Quando eu conseguir eliminar a minha indeterminação, aí sim, aí eu substituo o x por A, né? No caso aqui, substituiria o θ por zero. Agora é a hora do print. Tira o print aí. Tirou o print, então eu vou apagar. Como que ficaria derivando em cima e embaixo, né? Derivada do ln é o inverso. Vamos pensar por enquanto só nessa expressão aqui. Por enquanto eu vou ignorar isso aqui um pouquinho e vou pensar só nisso aqui. Derivada do ln é o inverso da cotangente. É o inverso de quem está aqui dentro, né? Como quem está aqui dentro é a cotangente, inverso da cotangente. Regra da cadeia, multiplico pela derivada da cotangente. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. A da cotangente, se eu não estiver enganado, é menos a cossecante ao quadrado. É menos a cossecante ao quadrado. E a derivada da cossecante, que é a derivada do denominador, né? A derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente de θ. Quem que eu posso cortar? Esse sinal de menos vai embora com esse sinal de menos. Um fator cossecante de θ eu posso cortar com esse cossecante de θ. Esse eu vou juntar com esse e vai ficar cossecante sobre a cotangente. Só que a cotangente é ao quadrado, né? Cotangente ao quadrado de θ. Vamos ver se eu eliminei a indeterminação. Substitui o θ por zero. Cossecante é o inverso do seno. 1 sobre seno de zero é zero. 1 sobre zero vai para o infinito. Então o numerador vai para o infinito. Se isso aqui der um número constante, a resposta seria infinito. Se der infinito, infinito sobre infinito, eu tenho que aplicar a regra de L'Hopital de novo. Então vamos ver o que vai acontecer. Cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Cosseno de zero é 1, dividido por seno de zero, que é zero, isso vai para o infinito. Ao quadrado vai para o infinito do mesmo jeito. Então eu tenho novamente uma indeterminação, né? Que muita gente cometeria, né? E eu acho importante falar sobre isso. É o cara aplicar a regra de L'Hopital uma vez e achar que isso é suficiente para resolver.
Não necessariamente. Nessa questão aqui da escola naval, eu derivei uma vez em cima e embaixo e a minha determinação ela continuou. O que eu vou fazer? Derivar de novo. Derivada da cossecante. A gente já viu, né? Derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. Menos a cossecante de θ vezes a cotangente de θ. Tem um menos aqui, né? Derivada da cotangente ao quadrado. É como se fosse uma função composta de um polinômio, né? É como se fosse, ó, a cotangente de θ ao quadrado. Qual que é a derivada disso? Primeiro eu penso na derivada de um polinômio da forma x ao quadrado. Então o expoente que está aqui vai passar multiplicando, vai ficar 2 vezes a cotangente de θ elevado a grau 1. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia, então eu tenho que multiplicar ainda pela derivada do de dentro, que é a cotangente. Mas a derivada da cotangente a gente já viu que é menos cossecante ao quadrado. Menos a cossecante ao quadrado de θ. Vamos substituir? Menos 2 derivada da cotangente ao quadrado. Eu vou colocar esse menos pra frente, vai ficar menos 2 vezes a cotangente de θ vezes quem? Cossecante ao quadrado de θ. Agora é torcer pra não dar indeterminação de novo, porque senão a gente teria que derivar de novo. E aí vai começar a ficar esculachado do exercício, né? Cossecante, eu corto com um fator da cossecante aqui. E eu corto essa cotangente com essa cotangente. Um sinal de menos eu corto com esse sinal de menos. Ficaria, então, 1 sobre a ficaria 1 sobre 2 vezes a cossecante, né, de θ. Só que o inverso da cossecante é a secante, né? Então é o mesmo que meio da secante de θ. Agora ficou bonito. Por quê? Meio da secante não, né? Meio do seno. O inverso da cossecante é o seno. Seno. Agora ficou bonito porque eu não tenho mais denominador. Não tem mais ninguém no denominador. Substituindo, então, ficaria Euler elevado ao limite com θ tendendo a 0 pela direita de quem? De meio de seno de θ. Só que o meio eu posso tirar ele do limite, né? Não tô achando meio estranho. Deixa eu olhar aqui na... Eu esqueci de uma parada muito importante, né? Lá no início da questão, a cotangente estava elevada a 2 vezes o seno. Então aqui tinha um 2, né? Putz, não vai alterar muita coisa porque o 2 é uma constante. Então aqui é 2, tem um 2 aqui. Tem um 2 aqui. Tem um 2 aqui. E tem um 2 aqui. Então esse 2 ele vai cortar com esse 2, né?
Então, na verdade, não tem o 2 aqui, né? Vai ficar só 1 sobre a cossecante, que é seno de θ. Então ficou Euler elevado ao limite de seno de θ com θ tendendo a zero pela direita. Substituindo o θ por zero, seno de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, vai ser igual a zero. Então ficou Euler elevado a zero. Isso vai me tornar a resposta desse limite feio e horroroso aí é 1. Fechou, né? O que também é um adendo que eu vou fazer é o seguinte: às vezes a gente na hora da prova fica um pouco afobado ali, né? Tipo, eu achei a resposta, o cara achou o limite sendo zero e já ia marcar zero, só que a gente não pode esquecer que na verdade era Euler elevado a zero, que é 1. E muitas das vezes tanto 0 quanto 1 tá nas alternativas justamente para pegar ali quem tá com falta de atenção, né? Mas isso faz parte na hora da prova, o cara tá... É só a gente não ficar muito afobado. Revisar a questão também é importante. Terminei de fazer? Olha do começo. Por exemplo, eu vi que eu lá no início da questão eu tinha errado o 2 aqui, né? Eu tinha esquecido de colocar o 2 daqui pra frente. Não alterou muita coisa, né? Mas poderia, se fosse em vez de 2, fosse, sei lá, cosseno de θ, putz, ia alterar muita coisa, né? Ia ter que fazer a questão inteira de novo. Então, atento aí pra esse tipo de questão, né? Faz com calma. O que a gente aprendeu aqui com essa questão? Que a regra de L'Hopital, não necessariamente eu vou derivar uma vez só, né? Nesse caso aqui eu derivei 2, mas eu poderia derivar 3, 4 vezes, 5 vezes. Eu vou derivar até sumir com a indeterminação. Quando eu sumir com a indeterminação, aí sim, aí eu vou substituir o x por a, no meu caso, o θ por zero, né? Outra coisa importante: revisar a questão no início, ver se não errou conta. Escreve com a letra bonita, né? Diferente de mim. Seria meio que hipocrisia eu falar isso, mas aqui, pra dar dinâmica pro vídeo, ficar um pouco mais rápido, eu escrevi rápido e não ficou tão bonito assim, né? Mas acho que vale a pena na hora da prova você perder um pouquinho de tempo, principalmente questões de geometria, né? Desenhando no padrão, escrevendo no padrão, porque às vezes é nessa correria que você esquece de escrever alguma coisa, né? Igual eu esqueci de escrever o 2 aqui. Nesse caso não mudou em nada, mas poderia ter perdido a questão inteira, né? Então o gabarito da questão é 1. Fechou, até mais.